Eu estou recebendo mais uma vez um professor e nada melhor do que receber um professor logo pela manhã, né? O professor é sempre bem-vindo, o professor é aquele que nos ensina, é aquele que nos leva a conhecer mensagens muito importantes. E o professor que eu recebo e que dou meu bom dia é o Jair Santana, diretor do Simpere. Bom dia, Jair. Tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui com você nesse momento. Opa, muito obrigado pela sua visita. Ô Jair, me diga uma coisa, como está a nossa educação pós-pandemia, já que estamos retornando às salas de aula, às aulas presenciais, como é que está? A pandemia obrigou, né, os professores a se reinventarem, né? Foi preciso aprender a usar novas tecnologias da informática, né, aplicativos, e tudo isso provocou um aprendizado novo para o professor. Hoje, com o retorno às aulas presenciais, o professor volta para a sala de aula, para o ensino normal, mas essa experiência que ele aprendeu na pandemia, ela foi incorporada à sua prática, né? Então, isso implica que o professor hoje, ele volta para a sala de aula, mas ele pode, inclusive, associar a aula presencial com o uso de aplicativos que reforçam, né, ou que ampliam a sua possibilidade de trabalho junto com o seu alunado. Você acha que hoje fica mais fácil o professor cuidar da aula presencial e também, dentro desse aspecto, exercer também um pouco a atividade da aula extra classe? Exatamente. Hoje, a distância. Isso. Hoje a gente chama da aula híbrida, né? Que é possível ao professor fazer a aula presencial e, ao mesmo tempo, usar das tecnologias das quais se apropriou para possibilitar, inclusive, aos estudantes que estiverem com alguma dificuldade de estarem na sala de aula, ter o benefício desse aprendizado tecnológico. São aplicativos, né, são formas de trabalho, formas de criar atividades de educação que foram incorporados e que o professor hoje ampliou seu vocabulário de técnicas pedagógicas. No caso aí, talvez fique mais fácil para o professor o uso desses recursos tecnológicos, desses recursos de internet. Mas a alunada que tem carência, tem dificuldade do acesso à informática, como fica? Um dos grandes problemas que surgiu com a pandemia foi que a nossa rede e os nossos governantes não pensaram nessa possibilidade, né? Inclusive, do ponto de vista nacional, a gente teve, inclusive, a destruição da TV voltada para a educação, a TV Escola, né, que teria sido de um grande suporte para o professor. Entretanto, nós tivemos grandes problemas, porque os nossos alunos, eles não dispõem do acesso. Muitas vezes em casa só tem um celular que tem que ser compartilhado com a família, né? E aí o professor muitas vezes teve que transformar o WhatsApp numa ferramenta pedagógica. Então, nós alunos, professores da rede pública, usamos muito o WhatsApp como uma ferramenta pedagógica. Era através deles que se mandavam as atividades, através de fotos, é através dele que se divulgavam pequenos vídeos em que o professor preparou aulas explicativas, foi através dele que se encaminhou atividades práticas para o estudante, mas o nosso grande problema foi que o aluno em si, da rede pública, teve dificuldade de acesso, porque a questão da internet ela não está democratizada. Daí que é preciso hoje que o poder público pense em estratégias para promover esse acesso, né? A gente teve até a universidade, como a universidade que eu trabalho, que é a UPE, a universidade deu uma ajuda para os alunos de custo para que eles pudessem bancar o acesso à internet, mas isso não aconteceu na rede pública de ensino básico. E nós temos emissoras de rádio, né? A Prefeitura do Recife tem a Rádio Frei Caneca,
Tem a rádio universitária, que é a da Universidade Federal, mas que pode ser usada e deve ser usada para os alunos da base, né, de ensino. É verdade, na medida em que, através do uso dessa estratégia e do postagem dessas aulas através da internet, através do YouTube, é que deu uma facilidade maior de acesso, porque a TV é muito mais acessível do que a internet. Mas quando você alia a TV com a internet, você potencializa e, com certeza, foi um grande instrumento educativo. Não temos a menor dúvida. O que nós aprendemos aí e podemos utilizar com maior frequência para melhorar o padrão de ensino e a evasão escolar que está muito grande. O futuro não pode ser visto sem o uso das redes sociais, da internet. Então, realmente, o poder público precisa ver como dar acesso para que o aluno da rede pública, para que os pais possam ter acesso a essa tecnologia. Ela é imprescindível, né? Por outro lado, outra coisa que a pandemia mostrou é que o professor é indispensável. Havia um tempo que se achava que a tecnologia iria substituir o professor, mas a pandemia mostrou que o professor e a professora são indispensáveis, porque a educação, ela depende do afeto, ela depende do cuidado, ela depende de uma relação pessoal que só o ser humano pode dar. Então, a gente precisa garantir o acesso a essas tecnologias, o poder público tem que pensar nisso, né? E o professor e a própria escola, ela tem que criar estratégias para que isso seja garantido ao nosso estudante. Porque o professor aprendeu muito com a pandemia, incorporou muitas das tecnologias ao seu trabalho, mas na outra ponta o estudante precisa ter acesso. E é essa ponta que a gente precisa fechar. Ok, professor, eu quero lhe agradecer pela sua presença, muito obrigado, um bom dia. Bom dia, foi um grande prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado.